O Judiciário Mineiro tem cerca de 6 milhões de processos e seu grande desafio é dar respostas a todos eles. Qual é o tamanho dessa missão? Quais são os obstáculos e ferramentas de apoio? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Afrânio Vilela, que tomou posse no último dia 29 de junho. Ele é magistrado há 29 anos e passou por 4 comarcas: Resende Costa, Bom Sucesso, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 22 anos, dos quais 13 como desembargador. Foi também juiz do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Doutor Afrânio, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda aqui os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Instituto Isabela Hendricks, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso tema aqui hoje é essa nova missão que o senhor assumiu. Parabéns pela eleição e boa sorte nesse desafio. É sobre essa eleição. O senhor foi eleito como o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa eleição que é resultado de um processo democrático em que todos os desembargadores participaram da escolha. O que isso representa para o senhor? Primeiramente, Orion, muito obrigado pela oportunidade de estar e poder trazer um pouco do programa que queremos desenvolver para o Poder Judiciário, especialmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse biênio. Próximo biênio 2018 e 2020, não é isso? 2018 e 2020. E o que devo dizer é que o eleitorado de um Tribunal de Justiça é um eleitorado altamente qualificado e a nossa apresentação de programa foi exatamente nesse sentido, de buscar tirar o Poder Judiciário, especialmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, daquele mundo do processo físico e individualista que vem desde a época do Tribunal de Relação, trazendo então todos esses procedimentos do Tribunal de Justiça para o mundo virtual, usando da tecnologia da informação que nós temos à disposição. E essa eleição, naturalmente, traz legitimidade para esse trabalho, confiança, mas também responsabilidade, né? Sem dúvida. Nós entendemos que o Judiciário, a partir de 1988, ele foi escolhido pelo Constituinte como aquele que responde por todos os atos lesivos que a sociedade possa gerar a quem quer que seja, empresas, cidadão e até mesmo o poder público. E é nesse sentido que a nossa responsabilidade nos impõe acompanhar a evolução social, especialmente a evolução tecnológica, para que o judiciário, assim como as leis, acompanhem a evolução da sociedade. Naturalmente, o senhor vai recorrer à experiência que o senhor tem na gestão administrativa e no judiciário como todo, em toda a sua trajetória judicante, para lidar com esses 6 milhões de processos. É possível dar respostas a todos eles? Sim, é possível. É bom separarmos. Nós temos 6 milhões de processos, mas desse número, uma boa parte são processos absolutamente repetidos, onde a causa de pedir e o pedido sempre são os mesmos, ou então muito afins, muito próximos. Com isso, o judiciário ele pode usar ferramentas processuais que o novo Código de Processo Civil nos trouxe, tais como o julgamento concentrado pelo juízo prevento daquelas ações conexas em primeiro grau, onde o juiz ele escolhe um processo padrão, anota nesse processo padrão o nome de todas as partes que estão com demandas semelhantes, ou seja, repito, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, ele realiza toda a instrução probatória nesse processo, por exemplo, realização de perícias, e depois, ao fim e ao cabo, ouvidas as partes em alegações finais, o juiz prolata uma única sentença. Qual é? Para ficar claro, doutora Afrânio, só para ficar claro para a gente aqui, é o seguinte, ações repetitivas, só pode dar um exemplo, só para a gente entender qual que seria esse tipo de ação, que perfil que ela tem e que pode receber uma sentença para todos os processos? Perfeitamente, eu vou dar um exemplo prático. Recentemente, na comarca de Araxá, em um fato inusitado, processualmente dizendo, talvez tenha sido o primeiro, depois da edição do Código de Processo Civil novo, os juízes de Araxá, eles conectaram todas as 571 ações que versavam sobre um pedido de indenização por dano moral em rompimento de uma barragem de uma determinada mineradora, realizaram todas as provas
inclusive a prova pericial nesse processo padrão, e ao final adveio uma única sentença que julgou o pedido de todos aqueles autores envolvidos naquela demanda. Com isso aí o tempo de decisão foi rápido também para todo mundo, né? Não só o tempo de decisão. Hoje nós trabalhamos com tempo e custo. Poder Judiciário atualmente é gestão. E por que gestão? Nós não temos a evolução na receita corrente líquida do Estado, que gera o percentual de duodécimo crescente, de forma que nós pudéssemos sempre estar contratando servidores e magistrados na medida em que as demandas sociais aumentam perante o Poder Judiciário. Então, é nesse sentido que devemos utilizar, e bem utilizar, as ferramentas processuais que temos e as ferramentas também que o mundo virtual, que a informática tem nos colocado à disposição. Como é que fica nesse campo, então, a qualidade desse trabalho, dessas sentenças e também a segurança jurídica? Como é que fica isso? A Constituição de 88, ela elege a segurança jurídica como fator primordial na atividade jurisdicional, né? E esse fator segurança jurídica, ele também traz em si, aquela situação de pessoas dentro da mesma discussão jurídica, do mesmo fato, não receberem do judiciário um tratamento diferente através de sentenças ou de acórdãos no segundo grau que reconheçam direito diferentes para aquelas pessoas que estejam na mesma situação. Até democratiza, né, o processo, né? Democratiza e é o que nós conhecemos como a isonomia mais absoluta perante o Poder Judiciário, porque o cidadão, qualquer que seja a sua capacidade de contratar os seus profissionais que o representarão na área do direito ou mesmo na área pericial, o cidadão, tanto o menos apropriado financeiramente quanto o mais abastado, ele receberá uma única decisão do Poder Judiciário em nome do Estado. Mais igualdade, né? Mais igualdade. Doutora Fran, eu vou fazer agora então um intervalo nesse primeiro bloco aqui. Gostaria que no próximo bloco o senhor já falasse para a gente um pouco mais sobre esses projetos que o senhor tem para contribuir no aperfeiçoamento do judiciário e melhorar, ampliar o acesso ao judiciário e também à justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os projetos da nova gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos conversando com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do TJMG, desembargador José Afrânio Vilela, que tomou posse no último dia 29 de junho. Doutora Afrânio, deixei para o senhor então a questão num bloco anterior a respeito do aperfeiçoamento então do judiciário. O senhor estava dizendo então para a gente que, para a primeira instância, o tribunal possui ferramentas de informática que ajudam ele a lidar com essas ações repetitivas, como o senhor explicou no bloco passado. Mas como é que ele faz esse processo para identificar essas ações que entram num estado de dimensões continentais como Minas Gerais? Ório, nós precisamos entender que a sistemática de julgamentos no Brasil hoje, ela é grande, ela é complexa. E dentro desse grande sistema nós temos 3 subsistemas. O primeiro, no primeiro grau, que é o julgamento conexo pelo juiz prevento das causas com iguais pedidos, como eu já mencionei, artigo 55, parágrafo 3º. E nós temos também, por simetria, no Tribunal de Justiça, os chamados IAC, Incidentes de Assunção de Competência, e o IRDR, que é o Incidente de Demandas Repetitivas propriamente ditas. Isso a nível de tribunal local, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e até mesmo os tribunais regionais federais. E temos, a nível nacional, no Superior Tribunal de Justiça, o sistema da repetitividade e no Supremo Tribunal Federal, a sistemática da repercussão geral. O que identifica todos esses procedimentos? É que todos eles geram, ao final, uma tese. E essa tese ela tem que ser obrigatoriamente aplicada a todos os processos que tenham aquele mesmo pedido
e aquela mesma causa de pedir. Isso pode funcionar muito na área do consumidor, né? Como telefonia, por exemplo, questão de operadores de cartão de crédito, bancos, não é isso? Sem dúvida, e o mundo prático, o mundo da experiência nos mostra que um mesmo contrato bancário, como você acabou de mencionar, ele pode ter uma cláusula que necessita interpretação e aplicação do direito, segundo a regra do consumidor, igual, idêntico a outro contrato que às vezes nem da mesma instituição é. Por isso que a lei, sabiamente, querendo colocar o Poder Judiciário no nível atual para resposta à demanda que a sociedade traz, o nosso Código de Processo Civil exige tão somente que o pedido ou a causa de pedir sejam semelhantes. E não haja semelhança nas próprias às partes. vezes o nome, só muda de nome, o nome do banco, o nome do cidadão aí que está reclamando, né? Sem dúvida. Doutora Fran, eu vou dar um intervalo aqui nesse ponto aí. Gostaria de ampliar o nosso debate convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Instituto Isabela Henriques, para me ajudar a entrevistá-lo. Perfeito. Por favor, primeira pergunta aí para nós. Como envolver os servidores nas mudanças que precisam ser feitas? Prezada Aline, muito obrigado pela sua participação e a sua pergunta é importantíssima. O Poder Judiciário ele é formado por juízes, desembargadores, mas especialmente pelos servidores que são os nossos colaboradores diretos. E toda atividade judicial ela está arrimada, ela está afirmada no labor, no trabalho, na função desenvolvida pelos servidores. E os servidores do Poder Judiciário, eles têm dado uma resposta bastante afirmativa, principalmente nessa nova fase, em que eu disse a princípio que nós necessitamos sair do mundo individualista e material dos autos físicos e de papel para o mundo virtual, para o teletrabalho, ou seja, o trabalho à distância, que facilita que o servidor desenvolva uma gama de serviços muito maior, às vezes sem ter que afastar todos os dias, em todas as horas, de sua residência para ir até o local de trabalho. Já é um projeto, um dos projetos que estamos em andamento e que tem dado um excelente resultado. Então, por isso o que eu posso lhe dizer é que os servidores estão engajados e isso é importante porque precisamos mudar toda a mentalidade da estrutura do Poder Judiciário. O planejamento das mudanças será efetuado de modo democrático, com participação de todos e todas? Ianca, muito obrigado por sua participação, também muito importante. No mundo atual, em qualquer que seja a atividade, não se faz nada sem a democracia. Democracia é a participação de todos para o bem comum. E o Poder Judiciário ele tem que obrigatoriamente ser o órgão democrático. E nós temos tido o cuidado de ouvir a experiência dos servidores, a experiência dos juízes, os desembargadores com a sua vasta experiência também, para que essas mudanças sejam implementadas. Evidentemente, sempre estamos atentos ao texto da lei que nos impõe, segundo o princípio da legalidade inscrito no artigo 37 da Constituição Federal. Então, são medidas que nós devemos tomar. Primeiro, com a ajuda e o consenso de todos, como eu já disse. Segundo, por força da legalidade. E terceiro, é que se o Poder Judiciário não fizer essas mudanças nesse momento, ele corre o risco de se tornar obsoleto, um Poder Judiciário sem tecnologia em sua atividade e não vai acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Isabela Henriques. Doutora Fran, então, voltando ao nosso tema aqui, como é que está a resistência ou a reação dos advogados, naturalmente, quando veem que o tribunal está adotando essa estratégia de adotar uma sentença, né, para diversos casos que eles, muitas vezes, estão sendo os responsáveis por levar isso ao tribunal? Na realidade, os advogados, eles são operadores do direito, tanto quanto o magistrado, o promotor de justiça, o defensor público. E o que nós temos visto é que os advogados estão nos acompanhando nessa evolução virtual. E isso é importante por quê? Porque o advogado do futuro, ele não será aquele advogado mais do caso individual no processo físico. O advogado do futuro, ele agirá muito na fase
pré-processual, orientando o seu cliente naquilo que for melhor e, digamos, mais cômodo economicamente para o seu cliente, né? Então, os advogados são parceiros nessa nossa empreitada. E também porque os grandes escritórios de advocacia, eles já utilizam da tecnologia da informação para poder ajuizar ações, analisar contratos, realizar atos processuais em escala de uma velocidade muito grande, exatamente para poder responder aos reclamos dos seus clientes, geralmente grandes empresas na área de prestação de serviços, né? E eles precisam que o judiciário também dê uma resposta mais efetiva e mais rápida. Basta citar o exemplo que o mundo virtual tem possibilidade que os advogados utilizem, através dos meios próprios, toda a estrutura do Poder Judiciário estando a uma distância longa. Né? É uma resposta que o Judiciário tem que dar. Ou seja, desde que as ações nos são apresentadas sob a forma massiva, o Judiciário também tem que usar a tecnologia da informática, a tecnologia da informação, com essa inteligência artificial para responder aquilo que pode ser assim, ou seja, aquilo que é repetido. Okay. E deixar a inteligência humana, a cognitiva, para aqueles processos que realmente necessitem que o juiz, o desembargador, o advogado, o defensor público, o promotor, se debrucem com mais afinco e com mais profundidade. Muito bem. Doutora Fernanda, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente um pouco mais sobre essas ferramentas também que possam ajudar o tribunal a evitar ações falsas, fraudulentas, fictícias e também a respeito, falar um pouco também da segurança, das condições de trabalho e de segurança dos fóruns em Minas Gerais. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre os projetos da nova gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o primeiro vice-presidente do tribunal, que foi empossado no último dia 29 de junho, o desembargador José Afrânio Vilela. Doutor Afrânio, deixei para o senhor então a questão no bloco anterior a respeito das ferramentas que poderão orientar o tribunal sobre aquelas ações fictícias, fraudulentas, predatórias. Como identificar um volume imenso delas chegando em uma determinada comarca? Excelente pergunta e uma boa oportunidade de esclarecermos para todo o mundo jurídico. Realmente o volume de trabalho que chega à mesa dos juízes e dos desembargadores é muito grande. Por isso, o setor de julgamentos no Tribunal de Justiça, de apoio aos gabinetes dos desembargadores, chamado TEMES, através de um servidor de nome Gilberto, ele atendeu a uma demanda pessoal nossa e criou aquilo que nós apelidamos a princípio de ágil. E o que é o ágil? É uma tecnologia já existente na rede mundial de computadores e ela é encarregada de inspecionar, de varrer todos os gabinetes de primeiro grau, todos os setores administrativos onde haja processo cadastrado e também o gabinete dos desembargadores e apontar desvios padrão que indique que naquele órgão fracionário há uma grande concentração de demandas com cunho repetitivo, mesma causa de pedir ou mesmo pedido. Então, esse é um momento em que se dispara um alerta e o juiz ou o desembargador, ele é avisado dessa situação. Algo saiu fora da curva ali, né? Algo saiu fora da curva. Algo de anormal existe naquele órgão profissional. Né? Tem que ter orientado. Um tratamento também especial e específico. E qual é esse tratamento? Primeiramente, nós fazemos a comunicação ao Corregedor-Geral de Justiça, que é o superintendente da atividade do primeiro grau, para que ele veja se é aquela situação da junção de todos os processos para fins de julgamento conjunto.
para e passo, comunicamos também ao terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, que é o encarregado da conciliação. Ele pode deflagrar um movimento de conciliação dependendo da quantidade e daquele tema naquele determinado juízo, naquela determinada comarca. E a demanda aí não vira processo no caso, né? Quando se detecta, já há o processo distribuído. Pode até não ter havido ainda a citação, né? Ainda não conformou-se a relação processual, mas pode já ser feito desde esse momento. E servir também essa possibilidade de convenção de acordo para aqueles feitos que ainda serão ajuizados. Então, esse é muito importante. E o terceiro ponto é que nós podemos também já identificar ali uma matéria importante que pode ser objeto do incidente de assunção de competência, se for não tanto quantitativa, mas sim qualificativa, né? Que seja de um aspecto importante para a sociedade ou jurídico, enfim. Uma da orientação geral para os magistrados. Uma nova orientação geral que vai gerar uma tese de cumprimento obrigatório, né? Ou mesmo o IRDR, que nós já conversamos sobre ele. Então, essa é a ferramenta que nós chamamos de ágil. Existe também uma ferramenta para a segunda instância, ajudá-los também nesse sentido de inteligência artificial para agilizar esse trabalho? A inteligência artificial ela tem sido programada e já está pronta para ser disponibilizada tanto para o primeiro quanto para o segundo grau. E aliada a essa ferramenta que nós denominamos de ágil, nós temos também uma outra que é chamada de radar. E qual é a importância dessa ferramenta radar? É que a primeira, o ágil, ele só detecta aquele desvio padrão, aquela curva, né? O radar, ele já vai até a intimidade do processo, naqueles dados que nós conhecemos como dados não estruturados, ou seja, o teor de um depoimento de uma testemunha, o teor de um laudo pericial, algum documento tipo ofício encaminhado por uma autoridade, qualquer que sirva de prova. Então, nesse momento é que esta ferramenta ela faz a análise desses dados e, segundo métodos que nós podemos eleger, por exemplo, através do número da ordem dos advogados, do causídico, algum tema específico, número de lei, artigo de lei, e a partir disso é feito uma bolha de recursos virtuais. Tudo isso é virtual, que nós poderemos dar aquele tratamento de replicação de votos para a sua definição Muito completa. bem. Eu vou descer daqui a pouquinho, gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor trouxe para nós? Veja, todos nós lemos muito na área jurídica, mas ultimamente, e é bom que eu diga, eu nunca leio um livro só ao mesmo tempo. Eu estou lendo A Pequena História da Inconfidência Mineira, é um livro escrito por Augusto de Lima Júnior, a pedido do então governador Juscelino Kubitschek. É muito interessante porque ele trata de uma maneira muito objetiva e muito isenta toda aquela questão política e jurídica que envolveu esse grande movimento das Minas Gerais para o Brasil. E o outro muito interessante que também estou lendo é Crer ou Não Crer. É um livro que narra o diálogo entre um padre religioso, que é o padre Fábio de Mello, e um ateu, que é o professor Leandro Carnal, da História das Religiões da USP. Então, principalmente esse último livro, ele nos mostra que temos que agir dentro da sociedade segundo a ética para conseguirmos todos os objetivos positivos que o cidadão espera de todos nós. Muito bem, boas indicações. Agora, só para encerrar o nosso programa então, doutora Afro, nós temos mais um minutinho aqui, a respeito da segurança, as condições de trabalho nos diversos fóruns de Minas Gerais e a questão da segurança também. O que pode ser feito nessa nova gestão? Orion, a presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça possui um gabinete institucional de segurança para o Poder Judiciário e também a Corregedoria, o SESI, que é a nível de segurança mais direta, mais objetiva aos juízes, aos servidores e ao patrimônio do Poder Judiciário.
Quando falamos o patrimônio do Poder Judiciário, nós devemos lembrar que não é só o patrimônio físico, mas é o acervo dos processos, principalmente dos processos digitais que existem hoje no Poder Judiciário e que precisam ser muito bem resguardados para a segurança de toda aquela demanda, de toda aquela causa. Muito bem. Eu conversei aqui com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Afrânio Vilela, e discutimos aí sobre os projetos da nova gestão para o próximo biênio aí, 2018 e 2020 no Judiciário Mineiro. Doutor Afrânio, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Parabéns e sucesso na nova gestão. Eu que agradeço a oportunidade e renovo o convite a todos que tenham interesse em conhecer presencialmente essas ferramentas, que entrem em contato com o Tribunal de Justiça, e nós temos disponibilizado, como fizemos já para o Supremo Tribunal Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, para todos os tribunais regionais federais do Brasil e uma parcela expressiva dos tribunais de justiça dos estados. Então, é uma tecnologia totalmente criada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que deve nos ajudar a tirar o Poder Judiciário da época passada, como eu disse, do físico e do individual, passando para o virtual. Muito bem, nós agradecemos também. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.